Amém, meus irmãos? Vamos dando início nessa mensagem. Eu vou ler um versículo que está em Filipenses, capítulo 1, versículo 12, onde a palavra de Deus nos diz: Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o processo do Evangelho. Aleluia! Meus irmãos, uma mensagem que nos inspira a glorificar a Deus em meio às provações da nossa vida. Aleluia! Não importa pelo que passamos, seja bom ou ruim, é glorificando a Deus, entregando nosso amanhã na mão de Deus. Olha o que Paulo nos escreveu. Paulo tinha uma vontade de visitar a cidade de Roma, um missionário que já tinha percorrido quase todas as províncias do Império Romano, pregando o Evangelho. E lá na cidade já existia uma igreja, que não era ele que havia fundado, mas o propósito era fazer uma visita naquela igreja, levar o Evangelho para aquelas pessoas, levar as boas novas e de lá partir para outros destinos, fazendo a sua missão. E essa vontade de ir até Roma se concluiu. Ele foi até lá, mas não da maneira que ele imaginava ou teria planejado. Quando ele conclui e chega em Roma, ele chegou após um naufrágio, depois de ser picado por uma cobra venenosa. Ele estava preso, algemado. Não foi como ele planejou, mas ele acabou chegando. A palavra de Deus nos diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Mas olha o agir de Deus. Não importava os caminhos, mas tudo se cumpria. Mesmo estando preso, Paulo seguiu com a sua missão, pregando dentro da cadeia. E onde lemos agora em Filipenses, capítulo 1, versículo 12, ele escreve à igreja, falando: Irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que aconteceram a ele contribuíram para o progresso do Evangelho, contribuíram para a missão. Mesmo em meio a muitas provações, ele foi até o fim, combatendo o bom combate. Mesmo que tudo parecesse errado, foco em levar o Evangelho até o fim. Ele nunca desistiu, glorificando em meio às provações da vida, cumprindo a vontade de Deus, mesmo em meio às tempestades. Paulo foi até o fim, firme, mesmo sendo perseguido em Damasco. Ele foi rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em Filipos, ele foi escorraçado em Tessalônica, expulso de Bereia, chamaram ele de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto, ele enfrentou feras em Éfeso, ele foi preso em Jerusalém. Queriam matar Paulo, ele ficou preso muitos anos. Mesmo tramando para matar ele apelou para ser julgado em Roma, mas mesmo assim, ele deixou escrito que tudo contribuiu para o Evangelho. Todos os problemas que ele enfrentou, ele não se afastou de Deus, cumpriu a sua missão, um testemunho que encorajou a muitos a seguir neste caminho. Mesmo preso, Paulo evangelizou outros presos e também os guardas romanos, mudou a vida de muitos. Muitas pessoas se converteram com o testemunho de Paulo. E lá na prisão, ele escreveu as cartas. E lá, ele acabou escrevendo Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Cartas que são usadas por séculos para evangelizar. Não se preocupe se o seu sonho não se concluiu ainda. Entregue seu amanhã na mão de Deus. Deixe Deus guiar os seus caminhos. Espere em Deus e Ele tudo fará. Mesmo se em meio a tempestades, problemas, provações, glorifique em meio às provações na sua vida. E não esqueça, Deus está no comando. Tudo isso que está acontecendo é porque Deus está escrevendo o capítulo mais importante da sua vida. A sua história vai mudar a vida de muitos, um testemunho que vai tocar no coração de muitas pessoas. Confie em Deus, glorifique. Ele te escolheu e te colocou na frente desse clamor missionário. Ele te colocou na frente desse rádio para ouvir essa mensagem. E é o começo de uma mudança, onde Deus vai transformar a sua vida. A hora da sua bênção está chegando. A hora do seu milagre está chegando.
Participe das campanhas da Igreja Evangélica Ministério Aquele que Vive. Participe e acompanhe o clamor missionário. Aquele que vive vai transformar o seu amanhã. Aleluia! Igreja, Ministério Aquele que Vive. Uma igreja no coração de Deus.